Esse texto é muito precioso para mim porque mostra que nós precisamos muitas vezes nos humilhar, se submeter ao processo, submeter-se à obediência, submeter-se muitas vezes até à morte. Porque o evangelho não é só de vitória não, irmão, atenta bem. E é só de vitória, só que não é a vitória que o mundo dá. A nossa vitória muitas vezes é a cruz. A Bíblia fala, quem quiser seguir, tome a cada dia a sua cruz. A nossa verdadeira vitória e identidade é em Cristo. E aí, é o segredo. O segredo de um casamento aí de pé, em meio a tantas circunstâncias que quer derrubar. Olha, tempo de qualidade. Eita Deus, olha aí. Tem gente que não sabe. Eita, vou contar meu segredo todinho aqui agora. Olha, quando eu falei aqui que eu tenho o prazer de almoçar com o pastor Manuel, de tempos em tempos, e também faço isso com o meu pastor. Mas quem conhece Renato Antunes sabe que almoço para mim, não vou dizer que é sagrado não. É sagrado, porque não deixa de ser sagrado, é um tempo. Mas quase que todos os dias eu tenho o prazer de almoçar na minha casa, pastora. Coisa linda. Inclusive hoje eu tô cheio de trabalho. Acabando aqui, eu vou correr para minha casa para almoçar com minha esposa e ter o tempo de qualidade com os meus filhos. Ah, Renato, mas na política você às vezes não tem que... A gente até tem. Mas eu não troco, só saio para almoçar com alguém quando realmente é necessário e importante para mim. Por isso que eu falei que é tão precioso almoçar com o pastor Manuel. Porque eu não estou ali para fazer média, eu estou ali porque é importante para mim. E não perco meu tempo para falar de política na hora do almoço, não. Na hora do almoço, é a hora de comunhão da minha casa. Coisa linda. Então como é que a gente sustenta isso? É tempo de qualidade. É encontrar que a minha casa é o meu refúgio. Minha esposa, ela é minha intercessora. Ela é auxiliadora. Quando fala que a mulher é submissa ao marido, não é diminuindo a mulher. É porque ela tem uma missão junto com o marido. É uma missão. É uma missão lado a lado. Então, minha esposa, ela não vai na LEP. Raramente ela vai lá na Assembleia. Mas ela está em casa, cuidando do lar. Quando eu estou sentado com ela na mesa, a gente abre o coração, a gente chora junto, a gente se angustia. Então, é uma pessoa que intercede. É uma pessoa que conecta também com o Pai. Então, acho que o segredo para manter a sanidade mental nesse mundo conturbado é ter tempo de qualidade para cuidar da família. Ver meus filhos acordar de manhã, tem hora que eu chego na noite, porque não tem hora para chegar, que às vezes estão até dormindo. Mas o almoço, eu ainda vou lá antes da escola chegar e dar um cheiro nele. Eu acho que isso é que mantém esse equilíbrio. É muito bom. Coisa linda. O que você, pastor Renato, o senhor como pai, pastor, político, homem de Deus, esses dois adolescentes já, né? Theo tem 9 anos. E Renan? E Renan tem 13. É quase um hominho. Tá É um adolescente. Hominho, Que desafio, viu, pastora? A gente vê nossos filhos crescendo. Aí dá uma saudade de vez em quando. A gente esquece que já tá... Eu tenho os meus que eu digo assim, meu Deus, eu tô com de 27, do meio, né, 22, e Grazi, 23, Emanuel, e Grazi vai fazer 20. E aí a gente quer ter esse tempo de qualidade o tempo todo, né? Às vezes a gente esquece que eles já cresceram. Ai, meu Deus. Ai, manhã, vou não, manhã. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o pastor faz, filha, os nossos filhos cresceram. Aí eu disse, mas a gente quer aquele chamego. Aquele chamego, né? Mas eu queria aqui, pastor, o que você ensina para seus filhos sobre Deus que você gostaria que eles nunca esquecessem? Olha, Deus, eu digo que Deus é um ser pessoal. Ele é espírito, né? Mas ele é amigo presente. Então, se meu irmão mais velho, lá atrás, lembra que eu falei que ele nos instigava a ler a Bíblia? Ele mostrava que Deus era uma pessoa e que ele precisa de relacionamento. Então, o que eu tento transmitir para os meus filhos é que vejam em Deus uma pessoa que ele precisa se relacionar. E para uma criança, muitas vezes, o pai e a mãe é quase que essa ponte que leva a criança ao entendimento, a buscar a Deus. E no mundo tão difícil, pastora, que a gente não pode deixar que os nossos filhos sejam discipulados pelas redes sociais, pelos youtubers, pelas más influências. A gente precisa ser pai e mãe no sentido de dar carinho, acolhimento, cuidar, atender nas necessidades básicas. Que são necessidades básicas? É o que minha mãe fazia, o que eu faço por eles. E Túlia faz, buscar o pão para alimentar, ter uma casa para morar, ter um cobertor, mas também ser um tutor espiritual. Alguém que vai cuidar deles. Eu não respondo pela salvação deles. Mas até que eles tenham maturidade para fazer a decisão por Jesus, eu tenho que mostrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai. Não basta ganhar o mundo e perder a alma. Não basta ter riqueza, não basta ter acesso à educação, não basta ter um bom carro, não basta ter o brinquedo que eles querem. E olha que meus filhos não são materialistas.
Não basta ter uma roupa de marca, a minha esposa também não tem essa vaidade, embora também é bom ter, mas ela sabe, se tem, ótimo, se não tem também, tá tudo ótimo. E é mostrar aos filhos que o nosso maior valor não está nessas coisas aqui na terra, pastor. Eu falo isso e falo sem vaidade, Deus é testemunha, Deus é Senhor. É saber que o nosso maior valor está nos céus, os nossos tesouros estão no céu. Então, quando eu falo tempo de qualidade com a família, é a gente, na medida do possível, quando a gente está na mesa, é o tempo que a gente ora junto. Importante. Sabe, leitura bíblica, quando eu posso não, a gente faz com regularidade. Quando eu esqueço, quando eu não posso, minha esposa faz. Ontem mesmo abri a porta do lar, ela está fazendo um livro de discipulado bíblico com os meninos. Tem que discipulá-los, pastora. Então é nisso, então, essa relação com meus meninos é essa, é vê-los crescer e saber que eles vão ter que tomar decisão. Mas que a gente vai preparar esse caminho. O pai vai ser, o pai e a mãe é um facilitador. Lá na frente eles vão fazer as escolhas dele. Com certeza. E vão errar, a gente ora para que se acerte, vão passar pelos seus perrengues, mas a gente vai orar e vai ajudar e vai cuidar. Mas tem uma hora que a gente vai ter que soltar, né? Isso. E crer. Aí é essa hora de soltar que dói, né? Eu não passei por isso ainda não. Dói. Misericórdia. Mas é cuidar e crer também na provisão de Deus. No cuidado de Deus, né? Na promessa. Né, Filhos são herança. Se é herança é porque pertence a Ele. Deus nos deu. Mas são herança do Senhor. Então, Senhor, devolva a Ti. Vai ter a hora que pai e mãe tem que devolver para Deus. Você, mãe e pai, permita-me dizer agora, sinto pelo Espírito dizer isso para você. O filho que Deus te deu não é teu, não. Deus deu a você o direito de cuidar, te deu como herança. Mas vai ter hora que você vai ter que soltar. Mas solte na mão de Deus, entregue e deixa Deus agir. Então vai ter situação que você vai assim, não crer, creia que Deus é Senhor. Seu papel, mãe, é interceder por ele, é cuidar dele, é orar por ele e permitir que Deus possa acessar o coração dele. Amém. Glória a Deus. Pastor Reinaldo, o senhor já falou sobre o Salmo no começo da nossa conversa aqui. Eu queria que o senhor citasse aí um versículo chave que tenha acompanhado dia a dia, que foi um marco na sua vida. Olha, tem um texto lá em Filipenses que fala do exemplo de Jesus. Quando fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, né, o texto fala, não teve por usurpação, ou seja, não se valeu do direito de ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Assumiu a forma de servo. Fez-se semelhante aos homens. Foi reconhecido em figura humana. Foi obediente, e obediente até morte, e morte de cruz. Esse texto tem tudo para dizer que tudo acabou, né? O homem era Deus, o homem não, ele era Deus, abre mão da sua identidade para uma missão, que era resgatar o homem. É morto por obediência e morto da forma mais desprezível, envergonhado. Mas aí vem a recompensa. O texto conclui dizendo, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Esse texto é muito precioso para mim porque mostra que nós precisamos muitas vezes nos humilhar, se submeter ao processo, submeter-se à obediência, submeter-se muitas vezes até à morte. Porque o evangelho não é só de vitória não, irmão, atenta bem. E é só de vitória, só que não é a vitória que o mundo dá. A nossa vitória muitas vezes é a cruz. A Bíblia fala, quem quiser seguir, tome a cada dia a sua cruz. A nossa verdadeira vitória e identidade é em Cristo. Então é muita gente que se perturba porque passa por dificuldade, por problema, mas sabe que é um processo. Mas a recompensa é Deus o exaltou sobremaneira, Deus lhe deu a recompensa. E eu me pego a essa recompensa, que não é uma recompensa material. A gente pode até, né, usufruir dessa recompensa aqui em terra, com paz, com prosperidade, porque também creio no Deus que nos dá prosperidade. Agora, o que fazer com essa prosperidade? Abençoar outros, cuidar de outros. Deus é um Deus que dá a provisão. Eu creio nisso, tá? Mas a nossa verdadeira recompensa está nos céus. Então, esse texto, para mim, eu acho que é um texto que eu vou levar para o resto da vida. É saber que a gente tem que respeitar o processo. Mas Deus, ele se alegra também quando exaltou Jesus. E exaltou sobremaneira, ou seja, da maneira mais excelente. Então, Deus também vai te exaltar de maneira excelente. Não para a tua vaidade, porque quem passa pela prova, irmão, quem passa pela humilhação como Jesus passou, a exaltação que Deus deu para ele depois, olha, isso era apenas parte do processo. Ele não tinha vaidade para abrir mão, ele teria vaidade para receber. Agora tem gente que tem vaidade e não abre mão. Olha, tem que abrir mão, irmão, muitas vezes. Para receber, tem que abrir mão. Uma semente preciosa para a sua vida é dando quem se recebe. Só colhe
quem planta. O reino de Deus não é sobre eu, é sobre aquele que está à nossa frente. Não é sobre nós, é sobre eles. É isso, pastor. E eu levo isso para minha vida política, tá? Ah, Renato, você é um santo, você está vendendo aí um produto. Não, gente. Eu tenho falhas, tenho defeitos, tenho dificuldade, a gente chora. Sabe, eu tenho pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para apontar o dedo na cara e dizer, assim diz o Senhor. Mas quando isso acontecer, a gente tem submissão, sabe? E dizer, Senhor, eis-me aqui. Sabe, o meu tratamento, né, consiste até quem se tornar varão perfeito que vai acontecer em Cristo. Glória a Deus. Mas submeter-se ao processo. Submeter-se ao processo. Na minha vida política eu falo, olha, eu estou aqui por uma missão. Estou aqui por um propósito. A gente é tentado, a gente passa por dificuldade, passa por perrengue, tem muita coisa boa, porque também não é só sobre... Não, tem muita coisa boa, mas é tudo por ele e para ele. Se não for assim, olha, é em vão. Aí seria em vão, como fala, né? Ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. Que Deus nos livre disso.